Filosofia. Tá? Vamos ver aqui alguns aspectos da filosofia. Por que é importante conversarmos sobre filosofia? Se é que a gente quer fazer uma teologia séria, precisamos aproveitar informações e conhecimentos de outras ciências, de outras pesquisas, tá? Então, por que acontecem tantos erros? Porque a gente fica só numa coisa só. Na verdade, Deus deu todos esses meios para que a gente possa, então, conhecer. A verdade, ela não muda quando está diante de outras verdades, não. A verdade é verdade. Então, não temos que ter receio. A gente tem que questionar mesmo. A gente tem que ir a fundo, né, naquilo. Né? Não pode somente aceitar por aceitar. Então, vamos ver aqui sobre filosofia. Primeiro momento aqui diz assim, o Renascimento é um período que é o final da Idade Média, da Idade das Trevas, e começa então a surgir uma nova maneira de pensar, de viver, né, no mundo. Tá? Então, o Renascimento, isso aqui foi mais ou menos a época um pouco antes do descobrimento do Brasil, até um pouco depois do descobrimento do Brasil. Então, esse Renascimento é como se fosse saindo da idade das trevas, então está tudo se renascendo, ciência, as artes, a política, a economia, está tudo renascendo, porque, né, a Idade Média sucumbiu muito dessas coisas. Então, o Renascimento revigorou a concepção da natureza como um todo orgânico, revigorou essa ideia, está tudo interligado a uma coisa sistêmica, né? Natureza, ser humano, a criação de Deus está toda interligada entre si. Uma coisa não está desligada da outra. Sujeito à compreensão e influências humanas. Então a natureza, né, ela está ligada ao ser humano e tem recebido influências desse ser humano. De uma forma ou de outra, né, essa concepção está presente nos trabalhos de Nicolau de Cusa, Giordano Bruno, Bernardino Telésio e Galileu Galilei. Terceiro, essa reinterpretação da natureza, né, naquele período do Renascimento, essa reinterpretação da natureza é acompanhada, em muitos casos, de um intenso interesse por magia, hermetismo e astrologia. É a questão de, já que está se libertando mais da religião, então começa a entrar um pouquinho mais de misticismos, né? Que a Igreja Católica, que o cristianismo, que a religião não ia permitindo, mas agora, já que está saindo mais dessa força religiosa, então começa a se criar um pouco mais dessa liberdade para o misticismo, não é? Para coisas sobrenaturais e etc. Então, consideradas então como instrumentos de compreensão e manipulação da natureza. Até ali era tido como feitiçaria, né, e etc. 4. À medida que a autoridade eclesial, que é a igreja, que a religião, né, cedia lugar à autoridade secular e que o foco dos interesses voltava-se para a política em detrimento da religião, as rivalidades entre os estados nacionais e as crises internas demandavam não apenas soluções práticas emergenciais, mas também uma profunda reflexão sobre as questões pertinentes à filosofia política. Então, a igreja foi saindo de influência poderosa, forte na sociedade, e a política, os governos, foram assumindo um papel mais destacado. Desse modo, a filosofia política, que por vários séculos esteve dormente, recebeu um novo impulso durante o Renascimento. Nessa área
destacam-se as obras de Nicolau Maquiavel e Jean Bodin, tá? Então, esse é o que está acontecendo de mudanças, né? E isso vem influenciar agora toda a história da filosofia, toda a história da política, toda a história da economia, toda a história das ciências, a partir desse renascimento. As coisas agora vão dar mais liberdade, né? Para erros e acertos, tá? Para coisas erradas acontecerem, mas também muita coisa certa e ideal acontecer nessas várias áreas, tá bom? Então a filosofia também estará dentro desse caminho de mudanças e de aperfeiçoamentos, tá bom?